Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui para aprender um pouco mais sobre a sua gestão emocional e nessa aula de hoje, que tem um tema muito importante. Eu vou me apresentar para que você me conheça, caso ainda você não me conheça. Deixa eu colocar aqui o meu nome, olha só. Eu sou Rafaela Ferreira, eu sou gestora pedagógica, terapeuta comportamental, arquiteta e professora. Sim, eu sou professora de História da Arte do ensino médio. Então, me acompanha porque o tema da nossa aula, dessa série que nós estamos conversando sobre professora de valor, o tema da nossa aula é esse aqui, sou forte. E por que então que eu estou aqui para compartilhar com você? Porque eu tenho um objetivo. Eu ajudo professoras de valor, assim como você, a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Então, vamos para essa aula. Sou forte? Sou forte? Você é forte, professora? Você pode, ter agora muitas coisas passando aí pela sua cabeça de situações, mas eu quero compartilhar algumas aqui. Você vai colocando aí no chat também para a gente poder ir conversando sobre aquilo que nós entendemos do que é ser forte. Porque quantas vezes você já falou para você mesma: nossa, eu estou desmoronando, né? Eu estou acabada, ou eu só quero me jogar no sofá e descansar. Ou então, é aquilo que a gente sempre pergunta: nossa, quando é o próximo feriado? Nossa, tá demorando muito para chegar as férias? Nossa, quando que vai ser mesmo o próximo recesso que nós teremos? Isso não é verdade, professora. Isso acontece. Acontece com você, acontece comigo, acontece sim com todas nós. Não só como nós, como professoras, mas também como seres humanos. Mas existe alguma coisa que nós podemos olhar de forma diferente. Porque você, como outras professoras, você ama o que faz. Sim, eu amo ensinar, você ama ensinar, por isso que estamos, nessa profissão tão linda que é a profissão de professora, que estamos aí como educadoras, dentro das nossas escolas. Então você ama ensinar, mas eu sei também que ultimamente, principalmente depois da pandemia, nós estamos muito cansadas. Nós temos muitas vezes classes cheias, alunos extremamente Nutelas, mimados e que não sabem sequer ouvir um não. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqueles alunos que são ótimos, que são interessados, que estão ali, mas nós temos também pais ausentes que só procuram a escola para reclamar, que não reconhecem o nosso trabalho, que acham que porque eles estão pagando a escola, eles estão fazendo muito, que a escola, que nós estamos cheias de deveres, e que eles têm todos os direitos do mundo. Isso acontece na sua escola também ou isso só acontece na minha escola? Como é que isso tem sido com você, professora? Você muitas vezes também se sente pressionada pela coordenação, por entregas e mais entregas de prazos, e tudo vem sobrecarregando a nossa saúde emocional. E olha só esse relato que eu peguei e trouxe aqui para você, porque isso é uma história verídica e teve na época inúmeras curtidas, uma repercussão assim muito grande mesmo. Essa foi uma história que aconteceu com a professora Julie Marburger em 2018, lá nos Estados Unidos, e ela publicou nas suas redes sociais. E ao publicar nas suas redes sociais, aquilo teve um imenso compartilhamento que ultrapassou a casa de milhões. E olha só o que ela escreveu. Ela escreveu assim: os pais se tornaram muito desrespeitosos e as crianças são ainda piores. Os donos da escola parecem sempre ficar ao lado dos pais para deixá-los felizes, o que não me permite que eu faça o que eu fui contratada para fazer, ensinar. Ela pediu demissão, ela deixou a sua profissão, porque ela compartilhou a sua história, que tem muito mais relato do que essa partezinha só que eu trouxe aqui,
mas ela compartilhou a sua história lá em 2018 no Facebook, porque aconteceu um incidente na porta da escola, onde uma mãe ficou irritada, e porque o filho dela foi repreendido pela professora, a Julie, pelo seu mau comportamento. E essa repreensão aconteceu na porta da escola, inclusive na frente do próprio menino, do próprio aluno e filho dessa mãe. E isso, depois que ela recebeu esse confronto, ela ficou extremamente desconfortável, abalada emocionalmente, e ela foi para suas redes sociais e ali ela desabafou. E aquilo teve uma repercussão imensa. E aí, quando eu li isso, que surpresa, né? Eu guardei inclusive isso, mas que surpresa minha ao entender que isso não acontece só na minha escola, ou só na sua escola, ou só nas escolas do Brasil, mas acontece em outras escolas também, assim como essa escola da Julie lá nos Estados Unidos. E quando nós olhamos, e eu vou escutando relatos das professoras da minha escola, das escolas que eu trabalho, e também de professoras de outras escolas do país, e aí o que chega até mim? Esse cansaço, esse desrespeito, essa falta de compreensão que os pais ou então até mesmo os alunos têm para conosco. E a nossa profissão tem nos ferido. Sim, eu amo ensinar. Eu amo estar ali em sala de aula fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor e você sabe fazer de melhor. Eu amo estar ali ensinando aos meus alunos história da arte. Eu amo transmitir conhecimento, assim como você também ama, professora. Porém, diante das circunstâncias, muitas e muitas vezes, a nossa profissão tem nos ferido. Por quê? Porque são esses relatos que chegam até nós, e aí eu vou observando que cada vez mais nós, como professoras, estamos aprendendo a sermos fortalezas, Por isso que o tema da nossa aula é esse, sou forte. Você é forte, professora, ou você é uma fortaleza? E eu entendo você. Por quê? Porque nós fomos ensinadas, desde pequenininha, a sermos fortalezas e não sermos fortes. E aí vem uma distinção muito grande, porque quando nós somos fortalezas, nós muitas vezes vamos armando as nossas defesas. Isso é ser uma fortaleza. Pense numa fortaleza da antiguidade. Para que servia uma fortaleza? Para a proteção, né? As defesas. E assim nós vamos montando as nossas próprias defesas. Mas sair de uma fortaleza para ser forte emocionalmente, não ache que é alguma coisa que você faz de uma hora para outra, ou apertando um botãozinho e agora mudei, agora não sou mais uma fortaleza. Não, existe um processo para isso, um processo que tem que ser cuidado, amado, é um processo que tem que ser de forma que vá te acolher, porque nenhuma pessoa merece um acolhimento tão grande quanto a professora. Porque você, professora, merece. Você merece porque você está ali no dia a dia, na frente de batalha, olhando, cuidando, ensinando os seus alunos. Você vai para casa e está lá preocupada, procurando afazeres, atividades para preparar a sua aula no dia seguinte. Quando você entende a dificuldade de um ou outro aluno, você fica com aquilo na cabeça e você não descansa até você conseguir resolver como ajudar aquele aluno no dia seguinte. Por quê? Porque você é assim, professora. Você ama ensinar. Porque o ensino para você, ele vai mais do que simplesmente uma profissão de ser professora. É praticamente uma missão de vida, porque nós entendemos sim que a educação ela pode transformar, a educação ela pode transformar muitas e muitas vidas,
né? Então, é isso que nós temos como missão também. E nós, como professoras, estamos ali, nessa frente de batalha. Então, como mudar? Porque, assim, ser uma fortaleza emocional, o que que é, né? Ser uma fortaleza emocional? Ser uma fortaleza emocional é quando você tem uma postura de defesa. Você fica ali na defesa, você fica tensa, sempre em estado de alerta. É aquela pessoa que prende o choro. É aquela pessoa que esconde os seus sentimentos e que esconde também os seus pensamentos. Por quê? Porque nós fomos aprendendo desde pequenininha que não, engole choro, não precisa chorar não. Olha, deixa isso para lá, isso passa. Antes de casar, você sara, pode ter certeza. E não é assim. Nós sempre fomos ensinados, né, ensinadas a deixar as nossas emoções de lado, a deixá-las lá de lado e agir de forma como se elas não fizessem parte integrante da nossa vida. Nossa, chorar não, não posso chorar na frente das outras pessoas. Chorar é vergonhoso. Não é isso muitas vezes que nós fomos ensinadas? Nós temos que ser fortes, nós temos, né? Só que essa palavra foi usada de forma indevida, porque nós fomos aprendendo a sermos fortalezas, a abrirmos o nosso canal de defesa. Então, não posso chorar, não posso ter contato com os meus sentimentos. E com isso, sabe o que eu fui desenvolvendo? E você também, professora, nós fomos desenvolvendo um medo, porque nós vivemos com medo de ser julgadas. Nossa, o que vão pensar de mim? De ser maltratada, de ser criticada. Nossa, mas se eu não fizer isso, o que vão falar de mim? Então, nós nos sentimos também desrespeitadas e muitas vezes ofendidas diante de situações que acontecem com os nossos alunos, com os nossos pais, os colegas de trabalho. E esse sentimento só nos vai fazendo engolir. Eu vou engolindo muitas situações. E aí, quando eu estou atenta, eu vou estar sempre nesse estado de alerta, sempre tentando controlar o ambiente. Eu tenho que tudo tem que estar sob o meu controle. Por quê? Porque assim eu tenho maior controle de não ser criticada, de não ser julgada. Então eu quero controlar tudo. E esse controle também faz parte dessa fortaleza. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que é uma fortaleza, muitas e muitas vezes, professora, ela está calma, controlada, ela está com uma cara de paisagem, está com uma tensão danada muscular, mas está ali, muito tranquila, né? Com um ar muitas vezes até de indiferença. Ah, não, tá tudo certo comigo, né? Fica até indiferente com algumas situações. Mas os sentimentos aqui dentro, quando você é uma professora fortaleza, os sentimentos aqui dentro são irritação. Você se irrita facilmente e aí muitas vezes você segura essa irritação e aí você desconta isso em outras pessoas ou até mesmo na sua família ou nos seus filhos. Você se sente também aqui dentro, além da irritação, você tem o medo. Medo de errar, medo de ser criticada, medo de ser maltratada, medo de ser julgada. Você sente também aqui dentro ansiedade. Por quê? Porque você quer ver as coisas acontecendo, mas você não sabe como, aí você se perde nos seus pensamentos e você muitas vezes sente até dor no peito aqui, você sente, né, a sua respiração mais ofegante. E você também se sente insegura, porque você não sabe se o que você vai fazer é certo ou errado. E aí você fica sempre pisando em ovos. Você tem também um sentimento de vitimização. Nossa, tudo acontece comigo. Por que mais uma vez comigo? Por que esse aluno caiu na minha sala? Nossa, por que esse pai quer uma reunião de novo comigo? O que eu fiz para merecer isso? E você sente também um sentimento de injustiça. Tudo isso, professora, é porque nós aprendemos a sermos fortalezas durante a nossa vida. Porque nós não aprendemos quando estávamos no nosso ensino básico a gerenciarmos as nossas emoções. Nós não tivemos aulas disso.
Nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos de uma forma saudável, de uma forma coerente, de uma forma que realmente nos faça olhar para todas as coisas de uma forma única e de uma forma que vale a pena ser olhada. E aí, quando a gente fala que ser uma fortaleza, ela desenvolve uma palavrinha em nós que eu vou colocar ali para você. Quando eu sou uma professora, fortaleza, eu desenvolvo a resistência. Sim, porque fortaleza é resistir. Fortaleza é você ser resistente. Eu sou resistente, então eu estou todo momento sendo resistente. Só que a resistência nos cansa e nos traz muito prejuízos, porque vem tudo aqui, bate, 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 bate. Então eu estou aqui, olha, para resistir a tudo que vem para mim. Então é crítica, eu estou aqui para resistir à crítica. É uma palavra mal falada, estou eu aqui para resistir isso. E eu vou resistindo, eu vou resistindo, eu vou resistindo. Por quê? Porque eu aprendi a ser uma fortaleza. E a fortaleza nos traz resistência. Tá? E aí nós vamos muitas e muitas vezes para o nosso ambiente de trabalho, sendo o quê? Travando uma luta, sendo soldados ali, resistentes àquilo que está acontecendo. E essa luta, essa batalha, ora nós ganhamos, ora nós não ganhamos, mas isso com certeza vai nos machucando. Vai nos machucando emocionalmente, porque todas as fortalezas do passado, todas as grandes fortalezas históricas do passado, elas entraram em ruínas. Elas entram em ruínas. As fortalezas entram em ruínas. Por quê? Porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que ela resiste, tanta coisa que ela resiste, que chega uma hora que ela rui. E nós sabemos, ela entra em ruínas, e nós sabemos disso, professora. Quantas e quantas professoras nós temos visto adoecer emocionalmente. Você sabia, professora, que antigamente, há um tempo atrás, quando nós éramos alunas, o maior índice de afastamento das nossas professoras eram porque tinham dor aqui, bursite, de escrever na lousa, então era dor aqui nas articulações, ou então problema na voz, porque usavam demais a voz e isso trazia alguns tipos de problemas. Uma delas era a rouquidão e até a perda da voz. Mas hoje, o maior índice de afastamento das nossas professoras não é mais esse. O maior índice de afastamento das nossas professoras são crise de ansiedade, burnout, crise do pânico, problemas com a saúde mental e a saúde emocional. Esses são os maiores índices de afastamento, depressão. Esses são os maiores índices. Não são mais dores nas articulações ou problemas na voz. Por quê? Porque o mundo mudou? Não, é porque nós aprendemos a sermos fortalezas e termos resistência. As fortalezas, elas entram em ruína, porque elas são resistentes, mas tudo que resiste por muito tempo, uma hora rui. E aí o que é então ser uma professora forte emocionalmente? O que é ser uma professora forte emocionalmente? Vamos pensar um pouco, professora? Porque a força, ela é uma virtude. Começa por aí. A força, ela é uma virtude que permite a todos nós, a você, a mim, a enfrentar, a suportar, a superar os obstáculos da vida.
Então, quando nós somos fortes emocionalmente, nós somos sim perseverantes em superar o medo que nós sentimos diante de muitos desafios. Nós aprendemos a escolher as emoções, porque quando aprendemos a escolher as emoções, isso é essencial para que eu possa me motivar também, principalmente para alinhar aquilo que são os meus sonhos, para alcançar os meus objetivos junto com o meu propósito de vida. E aí, ser uma pessoa aonde eu tenho sucesso aqui dentro, pessoal e profissional também, porque eu não excluo as minhas emoções, eu não elimino as minhas emoções, eu não controlo as minhas emoções, eu não quero deixar longe as minhas emoções. Eu aprendo a gerenciar as minhas emoções, porque essas emoções são minhas. As minhas emoções fazem parte daquilo que eu sou. Os meus pensamentos fazem parte daquilo que eu sou. Eu não sou as minhas emoções, assim como eu também não sou os meus pensamentos, mas eles fazem parte daquilo que eu sou. E eu sou quem? Eu sou essa pessoa forte emocionalmente que aprendo a gerenciar os meus pensamentos e a gerenciar os meus sentimentos. Então, quando nós falamos que ser forte emocionalmente, quando eu aprendo a ser forte emocionalmente, eu estou aprendendo a ser o quê? A ser resiliente. Eu aprendo a ser resiliente. E o que é ser resiliente? O que é ter essa tal da resiliência? Você quer um exemplo tão simples, professora? Lembre de uma esponja de lava-louça. A esponja de lava-louça, ela é um objeto resiliente, podemos dizer assim, como uma analogia, porque ela está no seu estado original, seca, aí você pega, coloca detergente, mudou o estado dela. Você coloca água, mudou mais ainda o estado dela, ela fica molhada e mais pesada. Aí você pega, aperta, ela faz espuma e aí você fricciona ela contra um copo, um prato, uma panela e aí você vai lavar e depois que você lavou tudo mais, você pega a esponja, coloca embaixo da água, mudou o estado dela de novo, ela está sofrendo ali, e aí você aperta, pelo menos eu aperto as minhas, aperta até sair toda a água, dá uma sacudidinha assim para conferir, e depois você coloca ela ali, e o que acontece com ela? Ela volta ao seu estado original. Então, resiliência é uma palavra que nós pegamos da física emprestado, aonde um objeto passa por grande pressão e aí ele volta para o seu estado original. Na física, eles gostam muito de usar o exemplo de uma mola. Pega uma mola, aperta, e depois, quando você solta, ela volta no seu estado original. Mas como no nosso dia a dia, o lavar louça é muito mais próximo a nós do que pensar numa mola, então use isso para lembrar. A resiliência é quando eu tenho a capacidade de me refazer e voltar ao meu estado original o mais rápido possível. Então a resistência, eu estou aqui muitas vezes para poder suportar tudo e isso vai me machucando. Quando eu sou resiliente, as coisas vêm, eu abro, aprendo como lidar com isso, vejo aquilo que me cabe, vejo aquilo que não me cabe, aquilo que não me cabe eu deixo passar, isso não me cabe, então eu deixo passar, aquilo que me cabe eu acolho, entendo e trabalho e volto ao meu estado original o mais rápido possível. Isso é ser resiliente de uma forma bem didática para a gente poder entender.
Porque quando você é uma resistência, uma professora fortaleza e desenvolve a resistência, você aceita tudo. Aceita tudo, tudo vem, tudo vem, tudo vem. E vem tanta coisa que você não sabe, muitas vezes, nem o que fazer com elas. E aí você acha que trabalhar com os seus sentimentos e os seus pensamentos é perda de tempo muitas vezes. Você tem que ligar o piloto automático lá e vamos, né? Linda por fora, mas irritadíssima por dentro, morrendo de medo por dentro e assim sem saber lidar com tudo aquilo que está dentro de você. Agora, quando nós aprendemos a ser forte emocionalmente, as coisas vêm, aquilo que não é para mim, eu deixo passar, me liberto disso, aquilo que é para mim, eu acolho, trabalho, ressignifico, dou outro significado para aquilo e assim eu continuo trabalhando e fazendo as coisas para poder fazer bem primeiro para quem? Fazer bem para mim. Porque eu só posso cuidar do outro a partir do momento que eu aprendo a cuidar primeiro de mim. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. Eu não posso entregar ao outro aquilo que eu tenho só para mim. Eu tenho que entregar ao outro aquilo que transborda dentro do meu coração. E então, quando nós aprendemos a ser uma professora forte emocionalmente, nós temos muitos benefícios. E os benefícios que você pode usufruir não é só para a sua vida profissional, é para a sua vida pessoal, sim, porque você é a única professora. Você é única, a mesma pessoa que você é. No trabalho, você é em casa. Ai, Rafa, não sou não. No trabalho eu sou calma, em casa eu sou uma fera. Não é isso. Não é isso, professora. No trabalho, você fica resistindo a tudo, você fica se controlando, mas quando você chega em casa, você desaba ou você vomita tudo aquilo e aquilo se transforma em raiva, em ira, em braveza e aí você acaba machucando quem? Os seus familiares. Você acaba descontando neles toda aquela sua irritabilidade que você ficou guardando e não soube trabalhar. Agora, quando nós aprendemos a ser fortes emocionalmente, aquilo que vem no meu ambiente de trabalho, eu consigo me resolver ali muitas vezes, porque aquilo que é para mim eu acolho e vou trabalhar usando as minhas capacidades de gerenciamento emocional, usando as minhas capacidades de gerenciamento dos meus pensamentos, usando recursos para que eu possa fazer aquilo ali já se resolver da melhor forma possível e aquilo que não é para mim, eu deixo passar. Para quê? Para que quando eu chego em casa, eu possa continuar gerenciando as minhas emoções e assim não descontar nos meus queridos a minha frustração do dia do trabalho. Nossa, Rafa, mas isso é possível? É possível, sim. Por quê? Porque você tem benefícios e resultados. Olha os benefícios que você consegue quando você é forte emocionalmente. Você consegue se colocar de verdade no lugar do outro. Você consegue adquirir um autoconhecimento. Um autoconhecimento, não é um conhecimento superficial, é um autoconhecimento. Você consegue expressar as suas emoções com mais facilidade. Você também se torna referência para as outras pessoas. Sim, você se torna referência não só para os seus alunos, mas também referência para os seus colegas de trabalho. Você você consegue desenvolver melhor a criatividade para a resolução de problemas. Porque na vida nós fazemos isso. O que nós fazemos na vida? Resolvemos problemas. Então eu vou desenvolvendo mais criatividade para resolver os problemas que logo me aparecem. Eu também aprendo, eu sei aceitar as críticas e a lidar com elas. E não ficar guardando elas e depois ruminando e descontando, né, essa minha irritação, esse meu medo, essa minha
minha angústia nas outras pessoas. Eu vou olhar para a crítica, vou entender o que é meu, o que não é, para assim poder resolver e lidar com elas com mais facilidade. Também eu aprendo e tenho a facilidade, sou bem mais sucedida na arte de me relacionar com as pessoas, porque se relacionar com pessoas é uma arte, né? Eu aprendo também a ser melhor ouvinte, eu aprendo a ouvir mais, né? E sou sincera também com as pessoas, mas a sinceridade não significa que eu preciso ser rude com as pessoas. Eu sou sincera com elas, mas de forma nenhuma rude. Por quê? Porque eu aprendo a ser forte emocionalmente e a gerenciar aquilo que está dentro de mim. Então, quando eu aprendo isso, não ache que isso vai acontecer de fora para dentro, professora. Esse processo, ele acontece de dentro para fora. E não ache você também que a força emocional, ela vai, alguém vai chegar e te falar, olha, assim, 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 pronto, já resolveu. Em 2, 3 dias já está resolvido. Não. Primeiro, eu falo isso porque eu já vivenciei isso. Eu já vivenciei isso e eu sei o que é realmente sair dessa posição de ser uma pessoa fortaleza e ser forte emocionalmente. Por isso, professora, não é só com um livro aqui, um livro lá, coisas, né, que ficam espalhadas por aí que você vai conseguir ser forte emocionalmente. E quando você aprende realmente a ser forte emocionalmente, você vai ocupando o seu lugar por direito, o seu lugar por direito na vida das pessoas, por direito e por respeito também na vida dos seus alunos, na vida dos pais dos seus alunos, e você se torna uma pessoa referência. E quando nós olhamos para isso tudo, né, nós vamos falando, mas como fazer isso? Tem um método, professora, tem um método, porque vamos parar de dar cabeçada e achar que a gente consegue fazer tudo sozinha. Porque quando esse método foi desenvolvido por mim e pela minha equipe, esse método foi feito especialmente, professora, para que você possa entender como que é o ciclo. Através dos muitos treinamentos que eu fiz, com toda a capacitação da minha equipe, né, nós desenvolvemos um método, colocando ali de forma pontual e prática aquilo que você precisa para o seu dia a dia. Esse método se chama semear. Sim, sim, eu amo analogias. E quando você olha para semear, você logo pensa na terra que precisa ali, né, ser semeada. E o que acontece com o agricultor? O agricultor, quando ele vai semear, ele prepara a terra, ele coloca sementes e ele espera que essas sementes cresçam e deem frutos. Quando nós vamos semear dentro de nós, professora, nós também precisamos de um método que, quando ele é desenvolvido por nós, ele entra num ciclo de excelência emocional. Por quê? Porque eu aprendo a gerenciar os meus sentimentos, gerenciar as minhas emoções básicas, o meu medo, a minha tristeza, a minha alegria, a minha raiva, a minha aversão. Essas emoções que são básicas e que são importantes eu aprender a lidar com cada uma delas, a gerenciá-las de fato, não eliminá-las, não descartá-las. Pelo contrário, eu preciso entender cada uma delas e saber como lidar com elas, como se elas fossem minhas alunas. Sim, sim, se eu deixar o medo ficar falando o tempo todo, a raiva ficar falando o tempo todo, a alegria ficar se movimentando o tempo todo, a tristeza ficar lá também querendo falar o tempo todo e a aversão também, eu não entendo nada. Isso causa uma bagunça aqui dentro. Agora, quando eu dou voz
um a um e vou entendendo, acolhendo o porquê que eu tenho medo daquilo, ou porquê que eu senti raiva daquela situação, ou então por que uma situação como essa me traz profunda tristeza. Quando eu vou olhando para isso com ferramentas práticas e autoaplicáveis e trazendo isso para dentro de mim, isso vai fazendo uma diferença muito grande, muito grande. Por quê? Porque eu vou aprendendo a gerenciar os meus sentimentos. E quando eu entendo os meus pensamentos, no entender, eu entendo os meus pensamentos, por que eu penso dessa forma? Por que os meus pensamentos, eles me maltratam tanto, assim como o crítico interno? E como eu posso agir em prol de mim, daquilo que eu quero, e assim trabalhar e entender os meus pensamentos e a mudá-los também de uma forma proveitosa, eu consigo então cada vez mais evoluir. E aqui no M, no mudar, é quando eu olho para os meus valores, eu olho para aquilo que me trouxe até aqui, mas também aquilo que me emperra de não seguir adiante. E eu olho para os meus valores, para as minhas crenças e trabalho com elas. Crenças que muitas vezes me vitimizam, crenças que muitas vezes não me fazem sair do lugar. E quando eu aprendo a olhar para esse mudar, eu vou escolher. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher os meus novos caminhos, eu vou fortalecer as minhas decisões, entendendo o porquê que os meus hábitos agem de uma forma e porquê que eu faço aquilo. E quando eu vou escolhendo, eu inclusive aprendo a agir e a agir em prol dos meus objetivos e principalmente a lidar com a procrastinação. Eu não sei se você sabe, professora, mas a procrastinação tem 3 raízes. E uma dessas raízes está aqui, ó. Está no sentir. E quando eu passo, então, e aprendo a agir em prol dos meus objetivos, eu entro no realizar, aonde eu alinho os meus sonhos com o meu propósito de vida. Esse é o semear. Esse é o semear. Pense numa árvore, professora. Uma árvore, ela tem a sua semente, as suas raízes, que são aquilo que fortalece, o seu caule, a sua copa, os seus frutos, E a árvore faz tudo isso para quem? Para o outro. A professora aqui, olha a professora. A professora quer ensinar para quem? Para o outro. A árvore dá o fruto para o outro. A árvore entrega a sua sombra para o outro, E nesses frutos aqui, ó, esse aqui, o que está aqui dentro do fruto? A semente. Para quê? Para promover o seu legado, para que você continue promovendo legados, Dentro do fruto está a semente. Por isso, semear. E esse método, um método para você, professora, para você, que te ajuda. Mas sabe uma coisa que nós temos também, muitas vezes arraigada em nós, é medo. Nós temos um medo, que está aqui, inclusive, no sentir. Nós temos um medo de mudar, porque nós achamos que toda mudança dói. E não é verdade. Você sabe disso, professora. Você já sabe que um método é muito importante. Por quê? Porque é através de método que você ensina o seu aluno a ler, a escrever, através de um método, a fazer contas matemáticas através de um método. Eu ensino história da arte através de um método cronológico. Eu tenho o meu método de dar aula, então nós sabemos que método é super importante. Mas nós temos medo de mudar. Por que nós temos medo de mudar? Porque nós vamos achando que a mudança causa dor. E não é verdade, puramente verdade isso. Ela pode causar dor? Pode, mas ela precisa. Eu só preciso escolher qual dor eu quero sentir, então. A dor de ficar estagnada como eu estou, ou então a dor da mudança? O seu aluno, por exemplo, ele vai mudando.
ele vai mudando, sim, tanto fisicamente ele vai mudando, né? E aí muitas vezes ele tem até aquela dor do crescimento, mas ele vai mudando também cognitivamente, ele vai mudando a sua forminha de escrever, porque ele vai praticando. Então as mudanças, elas são processuais. Eu não vou mudar de um dia para o outro. A mudança não é um evento onde eu vou lá no encontro pedagógico, eu escuto uma baita de uma palestra, fico super motivada, aí essa motivação dura 3 dias, no 4º dia eu já estou na mesma. Por quê? Porque a mudança ela não é um evento, a mudança ela é um processo. E quando ela é um processo, aí sim ela vai se fortalecendo, vai formando base, vai tendo ali os seus alicerces formados. Mas a gente tem medo e aí a gente começa a falar assim, olha, veja se você fala alguma dessas palavras, professora. Ah, mas eu já tentei isso antes. Ah, eu não tenho mais idade para isso. Ai, eu tô tão cansada. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho vontade de fazer essas coisas. Ou, né, ainda você pode até falar assim, ah, o mundo é assim mesmo, não adianta a gente querer mudar. Ah, não há realmente nada que eu possa fazer nesse momento. Nossa, bons tempos foram aqueles que a gente conseguia fazer alguma coisa. Ai, não, isso é muito difícil, eu não vou dar conta. Aí eu quero pensar melhor antes de eu tomar qualquer decisão. Ah, vamos deixar para um outro momento mais oportuno? Já passou isso pela sua cabeça, professora? Ou você mesmo falou isso quando alguém te trouxe uma proposta de mudança para você realmente ser forte emocionalmente? Porque desculpas são todos os motivos que a nossa mente inventa para que nós possamos nos apoiar e ficarmos do jeito que nós estamos. Desculpa são todos os motivos que a nossa mente inventa para que nós possamos nos apoiar e nos mantermos do mesmo jeito que nós estamos. Se você quer continuar como está, professora, eu não posso fazer muita coisa além de te alertar. Mas se você quiser mudar, eu posso te ajudar, porque esse é o meu objetivo. Eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E aí, muitas vezes, a gente fica se enganando, né? Que a gente acha, não vou mudar, não vou conseguir fazer o que eu desejo. Dá uma olhada nesse quadro aqui. Esse quadro aqui é do pintor Henri Rousseau. Henri Rousseau foi ridicularizado quando ele começou a fazer as suas obras de arte, porque ele já era velho para a época, ele já tinha 40 anos de idade, porque os pintores naquela época começavam lá na faixa dos seus 20, né, 18 anos e tudo mais, estudavam desde pequeno muitas vezes, mas Rousseau começou a sua arte com 40 anos. E ele foi ridicularizado na época, até mesmo zombado, mas ele não desistiu. E hoje, Rousseau é uma das referências da pintura do pós-impressionismo. Os seus quadros são referência, e depois que ele começou a desenvolver a sua pintura, os próprios colegas que a princípio ridicularizaram porque ele era velho para começar, começaram a elogiá-lo e a colocá-lo como um expoente para a arte do pós-impressionismo. Então, entenda, professora, que desculpas, elas não levam a lugar nenhum. Elas só nos deixam aonde nós estamos. E nós, muitas e muitas vezes, somos vítimas, queremos continuar sendo vítimas da circunstância. Então, quando a gente vai fugindo daquilo que a gente sabe aqui no fundinho que, poxa vida, isso é importante para mim. Ah, mas eu não quero. Quando a gente vai fugindo disso, na realidade, nós estamos fugindo dos nossos desafios, nós estamos impedindo o nosso próprio crescimento, nós estamos recalcando os nossos desejos. E isso é triste, professora, porque aí dentro de você existe uma essência de luz, uma essência que brilha. E nós, na realidade, como diz Mandela, nós não temos medo do fracasso.
O que nós temos medo de fato é dessa luz que está dentro de nós e que nós não sabemos muitas vezes como lidar com ela. Então, o que nós vamos fazendo? Vamos reprimindo, reprimindo e reprimindo. Então, professora, não ache que sozinha você vai conseguir também, tá? Isso é fato. Não ache que sozinha, pegando uma coisa ali, outra aqui, você vai conseguir sair de um patamar, sair do ponto A e chegar no ponto B. Porque para sair do ponto A e chegar no ponto B, um método se faz essencial. Um método que te leva de verdade a sair de um ponto e ir para o outro ponto. Um método consistente e comprovado por mais de centenas de professoras. Centenas de professoras, educadores, mestres que passaram pelos treinamentos. Então, ninguém aprende a pintar a vida de um dia para a noite. Ninguém aprende a ser forte fisicamente de um dia para a noite. Então, não ache que a força emocional ela vem de um dia para a noite também. Ela precisa, sim, ser um processo com constância, um processo onde possa acolher os seus sentimentos, acolher os seus pensamentos e assim promover mudanças, escolhas, ações e realizações que você merece, porque você é uma professora de valor. Por isso, professora, eu te faço um convite. Hoje é o último dia para essa turma do curso 25 Segundos Semear Gestão Emocional. O link está aqui na descrição do YouTube ou então no chat aqui do lado do YouTube também, ou lá no link da bio do Instagram. Hoje é o último dia que nós vamos realmente encerrar a inscrição para essa turma. Então não perca tempo, aproveite esse momento, porque nós estamos ainda com algumas vagas para poder te acompanhar e também, professora, te auxiliar ali no seu processo de desenvolvimento. Então, é isso que eu quero deixar hoje para você, para que você realmente venha comigo, venha com a minha equipe, venha conosco para aprender, porque nós ajudamos professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. E aí, caso você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o seu joinha aqui e compartilha esse vídeo com muitas professoras, com mais pessoas, para que nós possamos sim aprender a fazer aquilo que realmente precisamos, que é gerenciar os nossos sentimentos, entender os nossos pensamentos, a mudar as nossas crenças limitantes, a escolher e fortalecer as nossas decisões, a agir em prol dos nossos objetivos e a lidar com a procrastinação e a realizar, alinhar o nosso propósito de vida com aquilo que realmente queremos e almejamos. Então, professora, venha semear. E aqui, olha só, estão as nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, podcast. Nos acompanhe, porque todos os dias nós colocamos algo de valor para você, professora, porque você também sabe que 25 segundos é tudo o que você precisa. E até a nossa próxima aula.